Eu queria agradecer primeiro Mateus, né, Mateus? Adilson? Isso. Dois irmãos que se dispuseram a vir nos ajudar aqui. Obrigado, Mário. Quem? Obrigado, Kate. Joyce. Tal? Obrigado. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Está na página 18 do Novo Testamento, da Bíblia da nossa igreja. Nós vamos ler os versos 51 até 58. Eu vou ler os textos que estão aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Entendestes todas estas coisas? Responderam os discípulos: Sim. Então lhes disse Jesus: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, que é Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não se fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tua palavra, Senhor, está aberta. Está diante de nós. E precisamos, ó Deus, da tua orientação. Que o Senhor seja engrandecido e eu diminuído. Que a tua palavra, Senhor, fale por si só. O Senhor não precisa de mim aqui. De modo, ó Deus, que nós queremos aqui, reunidos como igreja, clamar a ti por entendimento, discernimento. Exorta-nos, Senhor, que a tua palavra possa nos ensinar, para que possamos sair daqui, Senhor, com as nossas vidas transformadas e edificados, para seguirmos a nossa vida cristã, focados única e exclusivamente em ti, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus. É um dos evangelhos mais complexos que existe na palavra. O evangelho de Mateus vai falar que o Senhor Jesus Cristo é Messias, mas é também Rei. Esse evangelho é poderoso, fala de profecias, vai falar da lei mosaica, vai falar dos costumes judaicos, vai falar do sábado, da cidade santa, do lugar santo, enfim. São 28 capítulos que têm por meta anunciar o Senhor Jesus como Messias e também como Rei. E o capítulo 13, como nós podemos perceber, está aqui no centro do Evangelho. É o meio do Evangelho.
E esse capítulo 13 está aqui por uma questão estratégica. Está num lugar inigualável dentro do Evangelho. É poderosíssimo. Mas vale a pena nós fazermos uma pequena retrospectiva até chegarmos no 13, para entendermos o contexto do que vamos conversar essa noite. Só folheando, para que nós possamos nos localizar. Capítulo 1 e 2 do Evangelho, todos nós conhecemos, tem a genealogia do Senhor Jesus. Esse capítulo fala do direito legal do Senhor Jesus ao trono, pela descendência dele. Capítulo 3 vai falar da dedicação do rei. O Senhor Jesus sendo preparado e separado para assumir o reino. Capítulo 4, se você for folheando, vai falar do direito moral do rei. É o Senhor reunindo todas as qualidades morais para ser rei. Ele é justo, ele é santo, ele é compassivo. O capítulo 5 até o 7 vão mostrar o direito judicial que o Senhor Jesus detém para ocupar o cargo, a função, a soberania de rei. Não é à toa que está escrito aqui que Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. O Senhor Jesus falou aqui de adultério, dos juramentos, da vingança, da prática da justiça. Quando chegamos lá no capítulo 8 até o capítulo 10, a palavra vai falar-nos da autoridade do rei. Capítulo 11 e 12 vão falar da oposição que existe ao rei. A oposição, irmãos, não é algo novo. É algo bem antigo. E o Senhor Jesus sofreu oposição. E o ápice da oposição, vocês vão ver agora, é algo abominável. O ápice está lá no capítulo 12, verso 22. Olha só o que aconteceu. Diz o texto, página 15 da nossa Bíblia. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam e diziam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. O Senhor Jesus, ao fazer esse milagre, foi comparado a um demônio. A Beelzebu, o maior dos demônios, foi a maior oposição espiritual que podia ter acontecido. E esta oposição não ficou sem resposta do Senhor Jesus, não. Diz o verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Senhor Jesus vai dizer a eles: não, não, não. Eu não expulso demônios pelo poder de Beelzebu. Eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo. E vou dizer uma coisa a vocês. Se eu faço isso pelo poder do Espírito Santo, então é chegado o reino de Deus
diante de vocês. O Senhor Jesus se declara rei aqui, neste momento, e faz aqui uma afirmação poderosa. Está no verso 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? O poder real de Deus, a partir deste momento, ataca o domínio de Satanás. E o Senhor Jesus declara que Satanás está aprisionado aqui, amarrado, como ele já disse, mostrando que o seu poder satânico está refreado a partir de agora. Daqui para frente, então, vamos chegar no capítulo 13, que é o alvo da nossa meditação de hoje. A partir do momento em que o Senhor Jesus faz essa afirmação aos fariseus, nós vamos ver que o Senhor Jesus começa a deixar de lado o relacionamento que ele mantinha com o povo de Israel. E a partir daí, ele vai firmar um novo relacionamento, agora com os gentios, o que não eram judeus, e ele vai estabelecer daqui para frente, a partir do capítulo 12, um relacionamento pela fé, e agora com as multidões, agora com aqueles que não eram filiados ao povo e que não mais faziam parte das suas alianças mosaicas pelo nascimento físico. Muito que bem. Chegamos no capítulo 13. Agora vamos voltar lá no verso que lemos, no 52. O Evangelho de Mateus, em alguns seminários teológicos, levam 2 anos para serem concluídos os cursos, tamanha envergadura deste livro. 2 anos para se estudar Mateus. E o capítulo 13 de Mateus, na verdade, é referendado tanto pelo Evangelho de Lucas, como pelo Evangelho de Marcos, é referendado pelo Evangelho de João, está no livro dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho faz parte também dos ensinos judaicos. O 4º livro de Esdras mencionam as parábolas do capítulo 13. Os livros greco-romanos, o Sêneca, mencionam as parábolas do capítulo 13. E nós temos ainda os escritos não canônicos, Evangelho de Tomé, Evangelho de Clemente, Evangelho de Justino, mencionam as parábolas do capítulo 13. Por que será? Nós vamos ver que Mateus escolheu um tema maravilhoso para falar. Ele vai falar do reino dos céus. E vai mencionar essa palavra reino dos céus por 33 vezes. Diferentemente de Lucas e Marcos, que não fazem referência ao reino de Deus, mas ao reino dos céus. E o verso 52 que acabamos de ler é a chave do entendimento deste evangelho, do capítulo 13. O que diz aqui? Capítulo 13.
verso 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O Senhor Jesus diz: você quer ser escriba? Você quer ser mestre? Então entenda o que significa o reino dos céus. Porque você será como um pai de família, um líder. Você será como cabeça, se você souber as coisas que estão escritas aqui. Você será como um pai que vai tirar do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E a pergunta é essa: o que são coisas novas e coisas velhas? É uma parábola. Se nós descobrirmos o que significam coisas novas e coisas velhas, nós já teremos dado um grande passo ao entendimento destas parábolas do Senhor Jesus. Nós sempre temos em casa, no nosso armário, camisas novas e camisas velhas. Calças novas e calças velhas. Coisas novas e coisas velhas. O capítulo 13, verso 1 vai dizer para nós o que é coisa nova. Diz o verso 1: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia. Agora vá ao verso 36. Então, despedindo-se das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: está aqui a chave. Coisas novas é aquilo que o Senhor Jesus vai começar a contar às multidões que não faziam parte do seu povo. Coisas velhas é aquilo que o Senhor Jesus, voltando para casa, chama seus discípulos e diz, em particular: vou te explicar algumas coisas que você já sabe. O Senhor Jesus, depois que ele foi afrontado pelos fariseus, ele começa a manter um relacionamento com os gentios. E esse relacionamento que ele começa a ter com os gentios, ele vai trazer ao conhecimento coisas novas por meio de parábolas. E na sequência ele vai chamar seus discípulos e vai lhe explicar algumas coisas que eles já sabiam, mas isso ele o faz em particular. E o Senhor Jesus diz: você quer ser um mestre no reino dos céus? Seja como esse pai de família, que começa a tirar do seu armário coisas novas e coisas velhas. Ouçam o que eu vou falar a eles e prestem atenção naquilo que eu já falei para vocês. Entenderam estas coisas? Os discípulos falaram: entendemos. Mas aí surge uma outra pergunta dos discípulos: mas por que
o Senhor fala com eles por meio de parábolas. Por que as parábolas? E o Senhor Jesus responde. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros, a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Aspas, diz Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Fecha aspas. Continua o Senhor Jesus: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. As parábolas são usadas pelo Senhor Jesus como uma estratégia de ensino. As parábolas normalmente são usadas para retratar uma profecia. Para aquele que não crê, preste atenção. E para aquele que não ouve, fique focado. Por quê? Porque as parábolas fazem as pessoas pensar. Fazem com que você tenha que usar seu raciocínio. As parábolas te provocam e exigem uma ação da tua parte. O Senhor Jesus usou as parábolas como um método de ensino, porque se você sair falando simplesmente algumas coisas, alguns já diriam: isso que ele está falando eu já sei. Mas quando você usa algo que não é inteligível num primeiro momento, você faz com que aquela pessoa fique focada. E o Senhor Jesus usou destas estratégias para explicar o que vem a ser o reino dos céus. Porque o coração deles era duro, precisava ser aquebrantado. Eles estavam endurecidos, não queriam ouvir. O Senhor Jesus fez um milagre e eles o chamaram de Belzebu. E o Senhor Jesus tira do colete, como se diz na gíria, o profeta Isaías. O profeta Isaías aqui foi duríssimo. Diz: esse povo é duro, mau. Eles não aceitam o nosso Deus, que é Yahvé. E por causa disso, por estarem endurecidos, sofrerão juízo. Isso é uma consequência natural. Eles são
rebeldes. E de igual forma o Senhor Jesus usa o profeta Isaías para exortação. Exortou os seus discípulos a ouvirem, a prestarem atenção. E por quê? Explicava tudo por meio de parábolas. O Senhor Jesus adverte e diz que um remanescente, poucos ouvirão. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. Estavam olhando para o Senhor, Deus encarnado, e não conseguiam enxergar nele o profeta. Querem um exemplo prático? Voltem lá, no 53. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Vocês estão olhando para um profeta, mas não reconhecem um profeta. Tendo Jesus proferido estas parábolas, estou lá no 53, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs? Viram os milagres, ficavam maravilhados, mas depois, não é ele filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Não o viam como profeta, não conseguiam enxergar isso, nem ver, a ponto do Senhor Jesus finalizar e dizer: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa, nem na sua própria casa. Acreditem se quiser. Nem os irmãos. A ponto do Senhor Jesus dizer: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Porque lhes falas por parábolas, para que prestem atenção, e vejam, e ouçam, e compreendam algumas coisas importantes, necessárias para a vida. A primeira parábola que o Senhor Jesus conta, de 8, é a do semeador. E na sequência ele vai contar 7 parábolas que vão falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E a primeira parábola é fundamental para o nosso entendimento. Diz, capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas. O Senhor Jesus saiu de casa e foi para a praia.
Pastor Ion gosta. Imagina o Senhor Jesus na praia. Ele devia estar sendo acotovelado ali. Sabe por quê? Virem uma página. Capítulo 14, verso 21. Esta é a primeira multiplicação de pães e peixes. Quantas pessoas tinham ali? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vira a página. Capítulo 15. Segunda multiplicação dos pães. Verso 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos voltar lá para o verso 1 do 13. Façamos as contas aritméticas. 5.000 homens. Vamos imaginar que para cada homem tenhamos uma mulher. 10.000 pessoas. Às vezes tem mais mulher. 11.000. 4.000 homens. O dobro em mulher, 8.000, além de crianças. O Senhor Jesus estava numa praia com cerca de 8, 9, 10.000 pessoas, acotovelado. E chegou um momento que ele entrou num barco, porque o mar da Galileia é um lago, e ele deve ter ido para o barco para fazer desse barco um auditório, para que ele pudesse estar aqui na frente, e todos os demais ouvindo. Acho que foi isso que aconteceu. E ali lhes contou a parábola do semeador. Essas multidões também fazem nos perguntar, será que eram só galileus? 10.000 galileus? Eu prefiro pensar que, como ele falava às multidões, sempre me vem à mente aquilo que aconteceu lá em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, que eles falaram nas suas próprias línguas nativas. Ali estavam reunidos medos, partos, mesopotâmios, romanos, cretenses, os da Líbia e assim sucessivamente. Multidão começou a ouvir o que o Senhor Jesus falou. E ele lhe conta uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos tentam alegorizar o texto. O que são essas aves? O que são esses espinhos? Um estudo sério mostra que isso daqui é algo sem nenhuma alegoria. O Senhor Jesus contou a eles algo do cotidiano. Eles entendiam de plantações, eles entendiam de lavoura, porque plantavam para comer. Um semeador saiu a semear, não falo o nome, alguém saiu, alguém foi
e começou a semear. Uma parte caiu e as aves comeram. Outra parte caiu num solo tão pobre que germinou, mas morreu. Outra foi sufocada em razão dos espinhos. O Senhor Jesus conta aqui algo do cotidiano. E a única informação importantíssima que está aqui é a última. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. O que importa nesse texto é saber aquela que caiu em terra boa. O Senhor Jesus vai dizer que nós somos o solo frutífero. As sementes todas deram. Mesmo a que caiu em solo ruim, ela nasceu, mas não vingou. O problema não estava nas sementes, nem no semeador. O problema está no solo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O solo é importante. Agora, na sequência vem a explicação. Agora sim. Aqui o Senhor Jesus vai nos posicionar acerca do que realmente é importante. E a explicação está na sequência. Verso 18, irmãos, vamos entender essa parábola. Porque, segundo o Senhor Jesus, quem tem ouvidos, ouça. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Atendei. Atendam, cumpram, façam. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. De acordo com a explicação do Senhor Jesus, a parábola fala da receptividade da palavra. Você é receptivo à palavra? O mistério do reino dos céus, que está em formação neste momento, é a palavra. Ser discípulo do reino é ouvir e permanecer atento à mensagem. O Senhor Jesus disse em outra parte da Bíblia, está lá em João, no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo no grego, o logos, significa a palavra. O Senhor Jesus diz, por meio desta palavra, por meio desta parábola,
que você, para pertencer ao reino dos céus, você tem que estar atento à mensagem e ouvir o que ele fala. O Senhor Jesus, como agente de Deus que ele é quem semeia a palavra. É a palavra que anuncia o reino. É a palavra que traz essa novidade até você. É a boca do Senhor Jesus que diz essa novidade para você. Venha para o meu reino, no qual eu sou rei. O Senhor Jesus é como aquele agricultor que pega as suas sementes e confiantemente sai a semear no campo e no solo. O Senhor Jesus vai lançar a semente para cada um de nós. E o grande detalhe, o grande entendimento disso é saber, e eu que solo sou? Receptivo? Eu frutificarei? A responsabilidade de ouvir é nossa. Nós vamos ver que essa novidade trazida por meio da semeadura da palavra pode ser perdida, como disse aqui o Senhor Jesus. O que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e vindo-lhe a angústia e a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. Fala no teu meio de trabalho sobre o Senhor Jesus. Fala para a tua família que você vai à igreja. Fala que você lê a Bíblia, para você rapidamente notar a perseguição familiar, a indiferença, o pouco caso, o desdém. Para alguns isso gera angústia, se sente desmotivado. A palavra foi lançada, mas você não era o solo ideal para a palavra. Outros subestimam a palavra, porque as riquezas, porque o seu status, porque o seu poder é abalado. É o que o Senhor Jesus diz aqui. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas o sufocam e ele fica infrutífero. Subestimou. O mundo é mais atraente, o mundo brilha mais. Eu ouvi a palavra, eu entendi a mensagem, mas é o meu trabalho, são os meus negócios, é o meu dinheiro, é a minha aplicação. Eu tenho que fazer isto. Mas o Senhor Jesus diz, no último verso, essa novidade pode ser recebida também. Mas aquele que foi semeado em boa terra, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um.
O Senhor Jesus está fazendo aqui uma contagem de uma colheita de fracasso. Não é de se esperar que tudo que foi semeado vai ser colhido a 100%, nem a 60%, mas a 30-1. O Senhor Jesus é realista e coloca isso de uma maneira bem clara. O que vai frutificar disso é apenas 30-1, gente. Como isto não foi contado para a igreja, o Senhor Jesus nos mostra aqui, por meio do evangelista Mateus, que esses 30-1 serão um remanescente do povo judeu. O que será considerado como semente santa, porque esse texto é apocalíptico, é profético. O reino dos céus, ele faz parte de um evento interadventos. Ele faz parte do dia em que o Senhor contou estas parábolas aqui na terra e vai até o momento da consumação do século, como veremos na sequência. O texto aqui é profético, é dispensacional e apocalíptico. Um remanescente será separado por causa da palavra. Aqui não estamos falando do reino milenar, que virá depois deste. A consumação dos séculos, na qual o Senhor Jesus vai mencionar aqui, diz respeito à segunda vinda dele, no dia em que ele voltará em grande poder e glória. Não faz parte aqui a igreja, porque a igreja faz parte do novo nascimento espiritual. O novo nascimento espiritual foi aquele que João relatou na conversa que teve entre Jesus e Nicodemos. O que eu preciso fazer para entrar no céu? Você precisa nascer do alto, Nicodemos. Se você nascer do alto, pela ação do Espírito Santo, aí você é igreja. E nós sabemos, e eu creio, e o pastor dessa igreja também, que a igreja vai ser arrebatada. Mas os ensinamentos aqui são válidos para a igreja, claro. O Senhor Jesus, na verdade, nos mostra, por meio desse ensinamento, que a fé temporária ou a fé improdutiva não é a fé verdadeira. Nós notamos atualmente, em muitas bandeiras religiosas, que a palavra é pregada, logo há conversão, há muita alegria, mas na sequência você verifica que essa conversão é externa. O coração continua endurecido. É o que o Senhor Jesus explicou aos discípulos quando mencionou o profeta Isaías. Se o seu coração não mudar, se você continuar vivendo os seus costumes, as suas tradições familiares, ou se você continuar vivendo as fascinações do mundo, a tua fé é temporária. E uma fé temporária
não é agradável a Deus e não frutifica. Um ouvir sem um viver produtivo em relação a Deus não é válido. Em suma, o Senhor Jesus nos diz aqui, não seja um mero ouvinte da palavra, mas um ouvinte completo, porque você tem responsabilidade como pessoa, se você quer fazer parte do meu reino. Essa é a primeira lição que nós temos da palavra do semeador. Na sequência, o Senhor Jesus conta uma segunda parábola, e eu vou ler só a segunda e depois vamos finalizar. É conhecidíssima, é a parábola do joio e do trigo. Está no verso 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, não, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. De novo aqui, o Senhor Jesus conta uma outra parábola, narra um outro evento que era muito conhecido do cotidiano do povo israelita. O que Israel conhece é plantação e pesca. Aqui, o Senhor Jesus vai falar de novo de uma colheita, de novo de uma plantação. Só que agora de algo que era muito conhecido: o trigo. O trigo, gente, não preciso nem falar, vira farinha. E a farinha faz o pão. Farinha fazia parte de um ritual do povo de Israel. O povo de Israel, toda vez que ia levar suas ofertas ao templo, ou no tabernáculo, ou no deserto onde pararam 40 anos, eles tinham que levar um animal e também farinha. É só ler o livro de Números para você ver as ofertas de manjares. Portanto, eles conheciam o trigo. E quem era gentil, certamente conhecia, porque comia o pão. Porque é alimento da humanidade. Pastor Ion diz: pão é aquilo que é mais conhecido no mundo como alimento. O Senhor Jesus conta esta parábola falando do trigo. E novamente aqui, um homem saiu a semear. Não fala que homem é esse. Diz que enquanto os servos dele dormiam, veio alguém e sabotou a lavoura.
Aqui não é dormiam com relação à vigília, que o crente tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Aqui os servos descansavam depois de um dia de trabalho e alguém entrou na lavoura, o inimigo, e semeou o joio. E o joio é assim, algo imperceptível, é igual ao trigo. Quando estão em fase de crescimento, você não nota a diferença. São iguais. Mas quando chega no momento da colheita, eles são diferentes. O trigo é pesado, suas sementes são grandes, são grossas, são firmes. E o joio é mirrado, quebradiço, enfraquecido. E o pior, o joio é produtor de um fungo que contamina a farinha. Aqui a orientação do proprietário foi: deixa ele crescer junto. E os servos falaram: quer que o arranquemos? Não, deixa. Porque seguramente a quantidade de joio era maior que a de trigo. E os servos devem ter visto e diz: não, eu vou arrancar, dá para ver. Não, deixa. Deixa, porque eles serão colhidos juntos. E na hora que forem colhidos, nós vamos colocar o joio em fardo e vamos mandar queimar. E vamos colocar o trigo em fardo, e esse sim eu vou recolher no meu celeiro. O grande evento aqui está na ordem do proprietário. Pode deixar a lavoura do jeito que ela está, intocada, até o momento da colheita. O Senhor Jesus vai nos explicar que isto é o adiamento somente do juízo. Eles vão ser separados lá no juízo, mas serão separados. Vamos ver a explicação? Está aqui, no verso 36. Eu vou encerrar a finalização e vou fazer uma aplicação. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa, e achegando-se ele aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio. E o Senhor Jesus explica. O que semeia a boa semente é o Filho do homem, sou eu. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola, irmãos, de novo, fala de uma boa semeadura, fala de uma má semeadura, e fala do crescimento das sementes até o momento da colheita. O Senhor Jesus criou um cenário que foi falar do homem, do inimigo,
foi falar do joio e foi falar daquele homem que disse: aguarda a colheita. Só que antes do Senhor Jesus dar a explicação, olha só o que aconteceu. Volta sua Bíblia aqui no verso 34. Aqui uma preciosidade. Todas estas coisas lhe disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, aspas, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, fecha aspas. Sabem quem é esse profeta? Essa frase que está aqui, o Senhor Jesus puxou do Salmo 78, verso 2. É o profeta Asaf, assim reconhecido profeta no livro das Segundas Crônicas. O Senhor Jesus, antes de explicar uma parábola profética, mais uma vez puxa a sua condição de profeta para fazer isso. Na primeira explicação do Senhor Jesus, ele usou Isaías. Aqui ele está usando o profeta Asaf, do Salmo 78. E aí sim ele vai explicar profeticamente o que significa você fazer parte do reino. Diz o Senhor Jesus que joio e trigo, o juízo só está sendo adiado. Nós vivemos num mundo com justos e injustos. A lavoura é para ambos, justos e injustos. Mas vai chegar o dia em que eles serão separados. E no dia que forem separados, eles serão colocados uns de um lado e outros de outro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós estamos aqui, irmãos, enquanto o mundo lá fora está comemorando. Estão pulando, estão brincando, estão cantando, estão bebendo. E nós nos perguntaríamos, e nós? E nós? Estamos perdendo tempo na vida? O Senhor Jesus diz, calma, tende paciência. Não está na época de colher ainda, mas eu vou colher. Eu irei colher. A separação será feita pelos ceifeiros. O mundo aqui retratado pelo Senhor Jesus como sendo campo. A palavra grega é cosmos, fala da humanidade. A humanidade será ceifada. A semeadura contém, com certeza, joio e trigo. A semeadura do trigo corresponde à pregação da palavra correta de Deus. Enquanto o joio significa a pregação da palavra adulterada de Deus. A visão aqui é apocalíptica, irmão. Ele mostra que você vai entrar num reino
que é futuro, mas que está presente. O Senhor Jesus tem as rédeas do reino, apesar de estar sendo somente adiado o juízo. A pregação de João Batista era assim: arrependei-vos que é chegado o reino. A pregação do Senhor Jesus aqui é: o reino existe, está presente, eu sou o rei, só o juízo foi adiado. Mas ele é certo e virá. Quem tem ouvidos, ouça e retém essa palavra. Vamos aplicar. Vai levar 1 minuto. Mateus 9:9. É só voltar 2 páginas da tua Bíblia. 9:9. Partindo Jesus dali, ele estava em Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Sabe quem é esse Mateus? É esse Mateus aqui, ó, que escreveu o livro. O evangelho que está aberto diante de nós. A pergunta é: ele entendeu a mensagem? Ele ouviu? O Senhor Jesus diz: segue-me. Ele levantou e seguiu. Ele entendeu quem era o Senhor Jesus. Ele olhou e disse: é o rei. É o que semeia a palavra. Não discutiu, não tem mais nenhuma informação de Mateus a não ser essa. Agora, olha o que acontece no capítulo 8, no verso 18. Está uma página do lado aí. Capítulo 8, verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Mateus levantou-se e seguiu. O escriba disse: seguir-te-ei. E o Senhor Jesus diz: olha, eu sou o Filho do Homem. Filho do Homem era muito conhecido entre eles, é o Filho do Altíssimo. Eu sou o que sou, não tenho nem onde dormir e reclinar a cabeça. Não, mas eu te seguirei. Mas aí um outro diz: não, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. E o Senhor Jesus o repreende: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Na vida é assim, uns levantarão porque entenderam
a mensagem e seguirão. Outros dirão: não, agora não. Eu tenho que ainda cuidar dos meus pais. E depois eu faço isso. A ponto do Senhor Jesus falar: deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, eles não conseguem enxergar o Filho do Homem. Gente, eu vou encerrar aqui a mensagem. Mateus 19, prometo. (16) 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta aí é: o que eu farei de bom para entrar no céu? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você não deve me perguntar o que é bom, porque bom só existe Deus. Fora de Deus não há bom. Por que me perguntas você o que é bom? Você quer saber o que é bom? Segue os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso. Honra teu pai, tua mãe, ama ao próximo. E o jovem disse: mas tudo isso eu já faço. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: queres ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem depois e segue-me. Mas isso que o Senhor Jesus falou aqui é um absurdo. Como vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres? O Senhor Jesus olhou para aquele jovem rico e não olhou externamente, olhou no coração dele. E o coração daquele jovem, por ser rico, só pensava em bens, dinheiro, patrimônio, propriedades. E o Senhor Jesus foi radical com ele. Você quer entrar no céu? Tira, em primeiro lugar, teu grande problema da tua vida, que é o teu eu. Depois que você tirar o teu eu de dentro de você, aí você vem e segue-me. E o jovem, depois que ouviu isso, ouviu a palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O reino dos céus, irmãos, te consulta como anda o teu coração em primeiro lugar. Você quer cumprir os mandamentos? Muito que bem, você já faz. Mas começa consultando o teu coração. Em primeiro lugar, tira aquilo que não serve para entrar no reino. E o jovem foi embora. A palavra frutifica ou não frutifica. O Evangelho de Mateus não diz o que aconteceu depois que o jovem foi embora. Mas o Evangelho de Marcos diz: assim que o jovem foi embora, está escrito que o Senhor Jesus o amou.
Uau! Que amor é esse? Que amor é esse de alguém que te convida para vir reinar com Ele? E você acaba dizendo, agora não é hora nem tempo. Radical, irmãos. Radical, absurdo. É olhar o que houve na cruz. O rei, nu, pelado. O Senhor Jesus pelado, pregado, vertendo seu sangue, esmurrado, cuspido, humilhado, blasfemado por causa do meu pecado. Por causa do pecado do jovem rico. Por causa do nosso pecado, isso é radical. O texto vai falar de mais 6 parábolas. O grão de mostarda, o fermento, o grande tesouro, a pérola e a rede. Essas parábolas dizem, esse reino parece insignificante, mas não é. Ele parece um grão de mostarda, mas não é. Ele é como um fermento que está escondido dentro de uma massa. Ele vai crescer. Se você achar esse tesouro, guarde-o. E leve tua vida cristã como se você estivesse atrás de uma pérola, procurando-a todos os dias. Porque a rede vai separar justos de ímpios. Será feita grande ceifa, como lemos no Apocalipse. Nesse dia, a foice do Senhor será passada. Que o Senhor Deus tenha trazido para o coração de vocês uma exortação agradável, em nome de Jesus. Amém. Coral.